pode levantar um pouco suas mãos. Você é grato pelo sangue de Jesus? Aleluia. Você sabe o que é que significa você carregar esse sangue sobre você? Aleluia. Isso significa que o maligno não pode lhe tocar. Isso significa que você tem uma aliança com o Senhor. Isso significa que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso significa que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso significa que você teve todos os seus pecados perdoados. Você é justo, redimido, lavado, justificado, santificado. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus. Nós somos tão gratos por esse precioso sangue que repousa sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, como marca e selo de uma aliança eterna que o Senhor tem conosco, e nós te agradecemos por isso. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, você pode sentar um pouco. Aleluia. Graça e paz, boa noite, queridos. Eu não sei se é impressão minha, eu estou achando o microfone alto. Está alto? Você consegue? Está alto para vocês aí? Consegue diminuir um pouquinho, fã, o microfone? Se você puder ficar aí, Léo, me ajudando aí como um tangedor aí. Aliás, não, sente, pode sentar, Léo. Pode sentar. Pode sentar, é. Vou pedir que todos sentem, porque na verdade a gente está propondo no nosso coração uma série, né, que nós vamos começar hoje com 4 episódios, e é bom que todos consigam acompanhar. Não sei se vocês conseguiram ver aí, durante esse dia nós postamos nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Eu estou muito feliz porque tem muito profeta chegando na nossa igreja, amém, irmão? E pense que uma alegria no meu coração quando a gente vê, né, esse dom tão precioso, tão ungido, do que Deus colocou no corpo de Cristo. E a gente vê chegando, ultimamente a gente tem visto muitos pastores também chegando na igreja, né? E agora a gente está vendo também profetas chegando na igreja. Você está percebendo que Deus está trazendo um equilíbrio? Irmão, isso só tem me sinalizado que tem algum crescimento para acontecer muito em breve, amém? Porque Deus ele não traz crescimento, Ele não traz mudança de estação sem que antes Ele prepare aquelas pessoas que vão experimentar a estação para poder estarem prontas para administrar, né, para gerir tudo aquilo que Ele vai trazer, não só dons e talentos, mas também pessoas, amém? Isso é muito bom. É a visão de Deus para a nossa vida, ministerialmente falando. E sobre a cidade de Feira de Santana é que nós iríamos identificar, levantar, treinar e enviar muitos ministros, amém? Então a gente está com uma incumbência muito grande sobre os nossos ombros, mas como a irmã Oreta costumava dizer, Deus tratou com ela muito cedo, né? E disse para ela que o preço que ela precisava pagar para ser uma filha de Deus, o preço que ela precisava pagar para ser uma serva do Senhor, o preço que ela precisava pagar para ser a esposa do irmão Kenneth Reagan e ajudá-lo na caminhada daquele ministério tão grande. Jesus disse para ela: todo o preço que você tem que pagar é infinitamente menor do que a graça que eu já te dei. Aleluia. Então o que é que isso significa? Na balança nós estamos em vantagem, amém? Nós não estamos em desvantagem, nós estamos em vantagem porque a própria provisão de Deus para a minha vida e para a sua, a provisão de capacitação, a provisão de dons, a provisão de talento, a provisão de unção, sempre será maior do que qualquer barreira ou dificuldade que a gente tenha que enfrentar. Amém? Não foi isso que ele disse para Paulo, num momento tão difícil da vida de Paulo, e Paulo estava ali se lamentando com ele, colocando o coração derramado na presença dele, e ele ouviu de Deus: Paulo, a minha graça é mais do que suficiente para qualquer coisa que você precise. Ande com a minha graça, que nada será barreira e nada vai te paralisar. Amém? Então eu percebo que Deus está trazendo esse equilíbrio, muitos pastores, mestres também, mas agora eu estou vendo essa sinalização do profeta, do profético chegando na nossa igreja, e nada melhor do que eu e você ensinarmos, educarmos, amém? Essas pessoas para que elas possam, Deus possa extrair dela o potencial que elas carregam em Deus. Quantos sabem aqui que tudo que Deus depositou na sua vida, Ele tem uma expectativa muito grande de poder colher fruto do que Ele depositou na minha vida e na sua?
Você sabe disso, não sabe? Você que carrega um dom, seja nos 5 dons ministeriais, seja em outros ofícios, ministério de socorros e assim por diante. Saiba, irmão, que esse dom que Deus colocou em você, ele de fato vai te promover, ele vai te abrir portas para você, mas a grande expectativa de Deus em ter colocado um dom na minha vida e na sua, é sobretudo essa expectativa de colheita. Amém? Deus, ele tem uma expectativa de colher o que ele plantou em mim e você. Ele colocou frutos em mim e você, frutos que ele deseja colher como um bom agricultor. Amém? A palavra diz que Deus é agricultor. Como agricultor, ele deseja colher, irmão. Amém? Como é que ele vai colher um fruto quando o fruto está naquela estatura de maduro? Amém? Deus não arranca fruto verde. Por isso que Deus não está por trás de morte prematura de ninguém, porque não se colhe fruto ainda verde, não se colhe fruto de vez, se colhe fruto para degustar, amém? Então, especificamente sobre esse chamado, sobre o chamado do profeta, eu estou com um esboço de 4 episódios para a gente conversar aqui. E a gente vai conversar durante esses cultos de quintas-feiras, tá bom? Então, dá para colocar aí, por favor, Juninho, o primeiro slide. Então, esse slide aí, o ofício do profeta na nova aliança, amém? Vai ter um momento que nós vamos falar um pouco do profeta na antiga aliança, mas o propósito nosso não é nos aprofundar no ofício do profeta na antiga aliança, porque ela já passou. Amém? Então, tudo que está lá sobre profeta na antiga aliança vai servir para mim e para você como estudo, é óbvio, claro que sim, mas, sobretudo, você que tem esse chamado, você precisa se familiarizar com o chamado do profeta na aliança que você está, porque o respaldo de Deus passa pela aliança que está em vigor, amém? A aliança, ela é a base do relacionamento de Deus com o ser humano. Então, tudo que Deus faz, ele faz dentro da aliança. Deus não pode fazer qualquer coisa, mesmo ele tendo poder para fazer, amém? Está me entendendo? Deus, ele é todo poderoso, é óbvio que ele é todo poderoso, mas o fato dele ser todo poderoso não dá a ele a liberdade de fazer tudo o que ele quer, porque ele está preso por suas próprias palavras, amém? E a aliança, ela funciona como a legislação divina. Deus, ele diz no Salmo 89, no versículo 34, eu não violarei a minha aliança e não modificarei aquilo que os meus lábios proferiram. Ou seja, Deus, ele é o primeiro observador da aliança. Ele é o primeiro obediente à própria aliança. Está me entendendo? Então, Deus, ele não quebra a aliança. Ele não é violador da aliança que ele mesmo fez. Então, com base nisso, nós vamos estar aqui com esses 4 episódios. O primeiro episódio de hoje será dom espiritual versus dom ministerial. O segundo episódio será o que é necessário para ser um profeta. O episódio número 3, as principais evidências do ofício de um profeta. E o episódio número 4, o ministério do profeta na antiga e na nova aliança. A gente vai ver alguns contrapontos nisso aí. Vamos começar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 4, versículo 10. Pode passar? Passe os 4 aí, por favor. Volte aí, Júnior. Obrigado por você ter sido tão rápido aí no versículo. Mas volta aí o slide. Hoje estamos nesse. Depois você pode voltar para esse e deixar esse aí na tela, tá bom, Juninho? O próximo do episódio número 2, do segundo episódio, Juninho. Então será esse aí, o que é necessário para ser um profeta. Coração, caráter. Volta ali, Juninho. Coração, caráter, sensibilidade, preparo, disposição para servir. Tem alguns versículos base aí, pode ir o próximo episódio, o terceiro. As principais evidências de um profeta na vida de uma pessoa para você ter convicção, esse aqui é um profeta, amém? Um profeta não é um título que a pessoa se dá, o profeta não é resultado de alguém que derramou um óleo na cabeça de alguém, amém? O profeta, ele tem as suas evidências, pelo menos na nova aliança é muito claro isso. E o quarto episódio, o ministério do profeta, e aí em contraponto, como eles operavam na antiga aliança e como eles estão operando hoje. Amém? Então, por isso que o texto base é esse aí, Efésios capítulo 4, versículo 10. Vamos ler aqui juntos.
Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Quem é que sabe de quem é que está sendo falado esse versículo? Amém? Todos concordam que esse versículo está falando sobre Jesus? Amém? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quero parar aqui um pouquinho nesse versículo apenas para dizer para vocês. Nós concordamos que este do qual está sendo falado é da pessoa de Jesus. Amém? E está dizendo que depois de descer ele subiu. Então está falando sobre pós-ressurreição. Sim ou não? Depois de ter morrido, ter sido sepultado, ele ressuscitou e agora ele está subindo aos céus. E a Bíblia diz que nesse momento que ele está voltando aos céus, ele libera dons aos homens. Então, tem algo que eu e você precisamos enxergar aqui, é que isso está acontecendo já dentro da nova aliança. Porque a nova aliança, ela começa com a morte e ressurreição de Jesus. Amém? O sangue da aliança foi derramado, a aliança foi celebrada. Então, isso mostra para mim e para todos nós que estamos aqui, que esses dons descritos aí nesse versículo, eles tiveram a sua inauguração dentro da nova aliança. Sim ou não? O texto é claro. Então, esses dons, eles não operavam nessa modalidade, eles não operavam na antiga aliança, porque eles foram dados por Jesus e só depois de Jesus subir aos céus. Enquanto Jesus não subia aos céus, esses dons não foram liberados. Isso aponta para a plenitude de Deus que residia em Jesus. Jesus, ele foi o único homem que andou nessa terra e operou em todos esses dons simultaneamente. Nunca houve nenhum homem e nem nunca haverá nenhum homem que será apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ao mesmo tempo. Aleluia. Vocês estão comigo, irmão? Então, Jesus, ele tinha nele a plenitude de Deus, residia nele toda a plenitude de Deus. Tudo estava convergido em Cristo, inclusive os dons. Quando ele está para subir aos céus, uma decisão, é óbvio que da Trindade, Jesus, ele libera do que ele tem, ele libera partículas do que ele tem sobre um, sobre outro, sobre um, sobre outro, porque diz que não foram todos que são apóstolos, não são todos que são profetas, não são todos que são evangelistas, nem são todos que são mestres e pastores. Amém? Mas aqui o fato é, esses dons, eles tiveram a sua marca inicial só no momento que Jesus subiu aos céus. O que é que isso diz para mim, irmão? Que se isso foi liberado dentro da nova aliança, e a nova aliança, ela ainda não acabou, todos esses dons ainda estão operando. Aleluia. Isso é muito óbvio, porque você encontra o texto, Jesus dando o dom, mas você não encontra texto, Jesus retirando o dom. Amém? E nem tem como ele retirar, porque ele não viola a sua aliança. E se a aliança ainda está em vigor, tudo que diz respeito a essa aliança está em vigor. Amém? Mas olhando para o próprio texto, a gente consegue descobrir porque a gente pode afirmar com convicção que todos esses dons listados aí, eles ainda estão operando. Porque o versículo 12 diz para mim assim, coloque o 12 por favor, com vistas. Ou seja, Jesus liberou os dons ao subir aos céus, e ele liberou com vista ou com o propósito, tinha um propósito. Ele não estava dando um dom a um homem para ele receber um título e virar famoso. Ele não estava dando um dom a um homem para ele receber um título e todo mundo se inclinar para ele. Ele não estava dando um dom para um homem para ele receber esse título e se achar mais importante na igreja, o melhor na igreja. Não foi para essa finalidade. O texto diz que com vistas ou com o propósito de quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, presta bem atenção, os dons apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, foram concedidos à igreja, da parte de Cristo, para esta finalidade. A finalidade era
eu preciso que a igreja seja edificada, eu preciso que os crentes amadureçam, eu preciso que os crentes cresçam, eu preciso que eles se desenvolvam. Amém, irmão? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: Deus tem prazer no seu desenvolvimento. Aleluia. Imagine você como pai, imaginar que você não quer que seu filho cresça, não quer que seu filho se desenvolva, você quer que ele fique criança o tempo inteiro. Você deseja que o seu filho tenha 40 anos e ainda tomando mingau na mamadeira. É isso que você deseja? O texto está dizendo, Deus tem expectativa no crescimento da igreja, Deus tem como propósito que a igreja cresça, que a igreja seja edificada, que ela amadureça, mas ela não iria conseguir isso sozinho, sem esse amparo desses dons que Jesus liberou para isso. Então, querido, quando as pessoas dizem assim, não existem mais apóstolos nessa aliança, com base em quê? Será que a igreja já atingiu essa estatura que está escrita aí? Será que a igreja já atingiu esse desempenho todo que está aí? Será que já está edificado? Coloca o versículo 13 aí, por favor. Olha o versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Será que todos na igreja estão nesse nível de pleno conhecimento do Filho de Deus? O que mais diz? A perfeita varonilidade. Você conhece uma igreja que está andando em perfeita varonilidade? Diz mais, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual foi a igreja que chegou nesse ponto? Amém? Só tem uma igreja, você está entendendo o que eu estou falando? Mas a igreja já atingiu isso aí? Se a igreja não atingiu isso aí, e eu quero te dizer, quando é que a igreja vai atingir isso aqui? A igreja vai atingir isso aqui com o corpo glorificado. No momento do arrebatamento da igreja, a igreja vai atingir essa estatura de varonilidade. Então, o texto está dizendo que enquanto isso não acontece, os dons estão liberados para promover de alguma maneira esse crescimento. Aleluia. Então, não são as experiências daqueles que se dizem apóstolos e não são, mas são, como é que eu poderia dizer, falsos ou atrapalhados, né? Que fazem coisas indevidas, coisas que Deus não aprova. Não é porque existe falsos apóstolos por aí que eu vou pregar uma doutrina que vai de encontro a um versículo tão claro quanto esse, que nem precisa de hermenêutica e exegese para eu e você interpretarmos. Amém, irmão? O texto mais claro do que esse, não se faz nem necessidade de um estudo profundo para descobrir. E o que eu gosto muito de pensar é, se alguém diz que tem falso apóstolo, só existe falso porque tem verdadeiro. Amém? Não tem como existir algo que é falso se não existir o contrário. Amém? Então, eu quero que você fique bem com esse versículo de Efésios 4, o 14. Coloque o 14 também para mim aí. Diz mais. Olha o 14, olha que coisa linda. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele está dizendo, a ausência da operação dos dons promove ou gera ou produz um grupo de crentes muito fácil de ser manipulado, muito fácil de ser conduzido de um lugar para o outro. Um crente bem firmado na doutrina não vai cair em nenhuma asneira que é dita por aí. Aleluia. E, irmão, infelizmente, é o que mais nós vemos hoje. As pessoas elas estão agitadas, elas são movidas de um lugar para o outro com muita facilidade. E tudo isso é a ausência da operação dos dons. Eu não estou dizendo que a nossa igreja está fluindo com todos os dons e está tudo maravilhoso. Pelo contrário, eu estou promovendo um estudo para que isso aconteça. Amém? Para que eu e você não sejamos como meninos levados de um lado para o outro, induzidos por artimanhas de homens. E fica como um vento, indo para um lugar, indo para o outro. Isso tudo por causa de doutrinas falsas. Você que é aluno do Rema acabou de ter uma matéria chamada Doutrinas Bíblicas do Evangelho. Amém? A verdadeira doutrina. Então nós vamos passar esses dias aqui falando sobre isso. O ofício do profeta, ele ainda está em atuação nos dias atuais, mas não está atuando como nos moldes antigos. Amém? Nós vamos ver isso lá no último episódio. O ministério do profeta e o dom de profecia são coisas distintas.
Primeira coisa que nós vamos ter que aprender, você que está aqui, você que tem chamado no ofício de profeta, pode voltar para o slide lá, o primeiro de hoje, né? A diferença entre dom e ofício ministerial, dom espiritual e ofício ministerial. Então, há uma grande diferença entre o ministério do profeta e o dom de profecia. Amém? São coisas distintas. Nem todo mundo que profetiza é profeta. Aleluia. A Bíblia diz que tem um pré-requisito para eu e você profetizarmos. Inclusive, fruto de uma profecia de Joel 2,28. A Bíblia diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Amém? Então, o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que basta você ser filho de Deus, nascido de novo, você está capacitado para poder profetizar. Desde que seja uma inspiração divina, porque profecia não é algo que eu invento, não é algo da minha cabeça, não é algo premeditado, não é algo que eu penso para falar, que eu calculo antes de falar, que eu conheço a vida da pessoa e porque eu conheço a vida da pessoa, eu vou lá e me disfarço de profeta e libero uma palavra como se fosse uma profecia. Ou então alguém me fala alguma coisa sobre a vida de Uriel e eu vou lá próximo de Uriel e digo assim, Uriel, assim está falando o Senhor, assim diz o Senhor. E começa a dizer e falar coisas. Profecia não é resultado de manipulação. A profecia, ela é uma inspiração divina. A profecia é algo que vem para você sem você estar pensando. Aleluia. Então, a profecia, ela é fruto dessa inspiração divina. Amém? E ela é algo que acontece momentaneamente para um fim proveitoso. Amém, irmão? Profecia de caos, não existe profecia de caos, porque o propósito da profecia é consolar, exortar e edificar. Tudo que não há consolo, edificação e exortação não pode ser chamado de profecia, pelo menos vindo da parte de Deus. Amém? Você está aqui? Então, um profeta, ele fala por inspiração, é uma revelação, não é algo pensado, não é algo premeditado. O dom espiritual é a profecia. Amém? Ou melhor, a profecia, ela é um dom espiritual. A profecia, ela é um dom espiritual. Amém? Profecia, ela se enquadra aqui, ó. A profecia está aqui e o profeta está aqui. Vocês estão vendo aí o slide? A profecia está aqui e ela pode ser pronunciada, ela pode ser evidenciada por qualquer um que é filho. Amém? A profecia está aqui, o profeta está aqui, são coisas distintas. Amém? O profeta é o dom ministerial, a profecia é um dom espiritual. E o que é o dom ministerial? O que eu acabei de ler com você em Efésios capítulo 4. Ali estão 5 dons ministeriais, ou os 5 dons do ministério, ou os 5 ofícios ministerial. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres. Esses dons, que são dons ministeriais, se enquadram ali no dom ministerial. Amém? Dentre eles está o profeta. O profeta é um deles. Ele é um dom ministerial. Já o dom espiritual é a profecia. A profecia em si, ela é um dom espiritual. Eu não me recordo exatamente, creio que está em 1 Coríntios 12. Coloque aí 1 Coríntios 12. Deixa eu ler com você aqui, por favor. Algo. A respeito dos dons espirituais, você está percebendo que dons espirituais é uma coisa, amém? E Paulo está dizendo a respeito dos dons espirituais. O que é que são os dons espirituais? São as manifestações do Espírito. E essas manifestações do Espírito, irmão, são elas que acontecem quando o Espírito quer, na hora que o Espírito quer, em quem o Espírito quer. Amém? Então, os dons espirituais, eles não se manifestam quando eu quero. Tem profeta aqui? Profeta mesmo, estou falando do dom. Tem profeta aí? Então, querido profeta, deixa eu dizer uma coisa para você, para poder trazer uma leveza para você. Não seja escravo de nenhum crente. Não entre no lugar de escravidão. Que lugar de escravidão é, pastor?
você sempre tem que ter uma resposta para o irmão. O irmão liga para você de manhã, você tem uma palavra de Deus para a minha vida aí? Quando alguém ligar para você, profeta, e perguntar assim, você tem uma palavra de Deus para a minha vida aí? Diga assim, sim, eu tenho. Sente aí e se segure na cadeira. Na hora que ele disser o que é, leia a Bíblia. Porque a Bíblia é Deus falando com você. Só que tem profeta que para poder agradar a pessoa, não, vamos orar aqui, eu vou dar uma palavra para você. Amém. Aleluia. Aí já é isso aí. Aí já é um médium, um cartomante, qualquer coisa. Menos profeta. Porque o dom espiritual, ele se manifesta quando o Espírito quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer e para 3 finalidades, no caso da profecia. Consolar, exortar e edificar. Nunca para pedir dinheiro. Deus mandou uma profecia para você, irmão. Mas a profecia era, depois que você liberar uma oferta de tanto, a profecia vai ser liberada. A profecia não serve para tirar dinheiro de ninguém. A profecia não funciona para as pessoas serem usurpadas de dinheiro. A profecia não serve como troca de uma cura. Amém, irmão? A profecia é um dom espiritual que é dado pelo Espírito a quem Ele quer, na hora que Ele quer e sempre para um fim proveitoso. Consolar, exortar e edificar é o que diz a palavra. Amém? Mas vamos lá. Paulo está dizendo a respeito desses dons espirituais, não é razoável que vocês sejam ignorantes. Não é bom que vocês não saibam, que vocês não entendam sobre isso. Avancemos. Versículo 2. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixávamos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Versículo 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha só o que ele está dizendo. Os dons espirituais, eles são diversos. Mas ele está dizendo, mas o Espírito é o mesmo. O que é que ele está dizendo? Os dons, eles são dados pelo Espírito. Amém? Mas o versículo continua, vamos ler um pouquinho mais o 5. E também a diversidade de serviços. Tem versões que diz a diversidade de ministérios. Amém? Essa palavra serviço é ministérios. Agora, diz assim, olha, a diversidade de dons, mas é o Espírito que está por trás deles. Aí ele diz, há também diversidade de ministérios, mas é o Senhor que está por trás deles. Preste atenção no que esse texto está dizendo. O texto está dizendo, as manifestações do Espírito, ou os dons espirituais, é o Espírito Santo que dá. Os dons ministeriais, ele está dizendo, é Jesus que dá. O que foi que Efésios 4 disse para mim e para você? O que foi que Efésios 4 disse para mim e para você? Quando Jesus subiu aos céus, ele deu dons aos homens. E lá os dons são chamados apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O texto está dizendo, os dons espirituais é o Espírito que dá. Os dons ministeriais é Jesus que dá. Aleluia. Está bem claro aí? Está dizendo para você que o dom ministerial é Jesus que dá? Então não existe essa história de um pastor querer formar a sua igreja e transformar ela em um ministério, passando de pai para filho. Eu agora estou velhinho, eu vou colocar o meu filhinho, Mefibosete, no meu lugar, e ele vai seguir o meu ministério, e amanhã o meu neto vai seguindo. Se não tiver a unção, vai faltar a expressão. E não tem como você conferir dom pastoral para ninguém. Curso de teologia não faz isso. Rema não faz isso, escola de ministro não faz isso. Ou Jesus deu, ou não tem. Aleluia. Não se adquire isso. Não, eu vou pegar um litro de azeite, é o melhor da azeitona plantada em Israel, e eu vou derramar na cabeça daquela pessoa, e eu vou agora consagrá-la pastor. Como é que você vai consagrar alguém pastor se Jesus não deu o dom para ela? Não, mas é meu filhinho, meu bebê. E eu construí esse ministério com unhas e dentes. Você construiu com unhas e dentes, Jesus construiu com sangue. E a própria vida.
Aleluia. Então o texto está dizendo, olha, comece a entender a separação de uma coisa com a outra. Uma coisa são dons espirituais. O Espírito Santo está operando por trás deles. Outra coisa são dons ministeriais, serviço. O texto está dizendo, o Senhor é que está por trás deles. Aí vem outro versículo, o 6. E a diversidade de realizações. O texto está dizendo, e esse dom espiritual e esse dom ministerial, quando eles se juntam, há uma diversidade de possibilidades de acontecer. É impossível você conseguir mensurar o que pode acontecer quando uma pessoa com um chamado recebe a unção sobre ela para fazer o que Deus chamou ela para fazer. Porque o texto diz assim, há uma diversidade de formas de acontecer, mas Deus é quem opera tudo em todos. O que é que esse texto está dizendo? A Trindade está operando nos dons espirituais, nos dons ministeriais e na maneira como eles se expressam. A Trindade está envolvida. Amém? Mas como ele está explicando nesse capítulo, é sobre os dons espirituais. Aí vem o versículo 7. As manifestações do Espírito, ele não está falando aqui do Senhor, nem de Deus. Ele está dizendo, as manifestações do Espírito, a forma ou como o Espírito Santo se manifesta, diz assim, é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Visando um fim proveitoso, profecia ou qualquer outra manifestação do Espírito, sempre será para um fim proveitoso. O Espírito Santo está me dizendo na palavra profecia que vai vir uma tsunami que vai acabar com o estado da Bahia, vai acabar com todo o litoral. O que é que há de proveito nisso? Não, pastor, o proveito é para todo mundo pegar o carro e correr. Amém? A profecia, ela funciona para exortar, consolar e edificar. Pastor, então, exortar. Exortar significa chamar para perto, encorajar, animar, não é ameaçar. Aleluia. Vamos lá. Então, visando um fim proveitoso, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Pode avançar. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé ou o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outra, operação de milagres. A outro, profecia. Aleluia. Você está percebendo que profecia não é para todo mundo e é quando o Espírito Santo quer, na hora que ele quer? Ou melhor, é para todo mundo, desculpa, me corrigindo, é para qualquer filho, mas é dado pelo Espírito quando ele quer. Amém? Diz lá, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Existem 9 dons, 9, faltou um dedo aqui, está repreendido, eu tenho 10 dedos, amém? Só para deixar claro, eu tenho 10, viu? Estou brincando com você. Mas existem 9 dons espirituais, ou seja, os dons que são dados pelo Espírito. Esses dons, eles estão classificados em 3 categorias. Uma categoria é a categoria dons de revelação. O que é dom de revelação? Um dom que revela alguma coisa. Então, quais são esses dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses são os dons de revelação. Existe uma outra categoria que são chamados de dons de poder, que é o dom da fé, o dom de curar e o dom de operar milagres. Esses 3 estão dentro de uma outra categoria, que é essa categoria de poder. Amém? E existe um outro, que são chamados de dons vocacionais. O que seria um dom vocacional? Faça assim comigo, assim, ó. Dan. O que são dons vocacionais? Diga assim, Dan. Orar em línguas, interpretar as línguas e profetizar. Amém? Tudo que você usa a sua boca. Por isso que é chamado de dons vocais. Então, a outra categoria de dons vocais são variedade de línguas, interpretação e profecia. A pessoa que tem chamado de profeta mesmo, selo, sabe o selo? Selo de autenticação. Isso aqui é profeta. O profeta, ele vai operar nos 3 dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos.
E o profeta, ele vai fluir em visões, visão aberta, visão espiritual e êxtase. Como é que a gente considera alguém realmente profeta? Se você enxerga na vida dessas pessoas essa operação. É muito comum na vida de um profeta fluir em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito e também nas visões, sejam elas visões abertas, sejam elas êxtase, seja ela uma visão espiritual. Visão aberta vê no mundo espiritual, ou seja, você está vendo aqui e agora muito mais do que essas cadeiras que você está sentado. Amém? Deus abrir a sua visão e te fazer enxergar no reino do Espírito. Visão espiritual de você perceber internamente, no seu espírito, você conseguir enxergar coisas, perceber coisas que outros não estão percebendo, amém? E êxtase, como por exemplo, aquela tomada, você entrar como se fosse um desmaio, ter os sentidos desligados por instantes e você ser levado em outra dimensão. Isso acontece e você vai ver, a gente vai falar sobre isso no terceiro dia. Amém? No terceiro episódio. Mas eu estou te dando isso aqui para que você já saiba que um profeta, ele flui nesses dons. Amém? O que é que isso significa, pastor? Então quer dizer que quando está escrito ali dons de curar, ou variedade de línguas, interpretação de línguas, vai fazer como? Isso aí é para a gente, para o restante é nosso? Não. Todo crente, todo aquele que nasceu de novo, que está aqui nesse lugar, Deus pode usar em palavra de sabedoria, Deus pode usar em palavra de conhecimento, Deus pode usar em discernimento de espírito, Deus pode abrir a visão para você ver, amém? Só que o fato de você fluir nisso, ou melhor, o fato de você perceber alguma manifestação dessa de maneira esporádica na sua vida, não torna você um profeta. Porque se você é um profeta, essas manifestações, elas são comuns. Amém? Não significa que está operando 24 horas por dia. Não significa que Deus vai abrir sua visão e você vai sair para ir trabalhar no comércio de Feira de Santana e você vai estar andando com a visão do reino espiritual aberta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu também não estou dizendo que você vai andar 24 horas por dia fluindo na palavra de sabedoria, fluindo na palavra de conhecimento. Porque eu e você acabamos de ler que toda manifestação do Espírito, ela tem que ter um fim proveitoso. Aleluia. Biscoito. Se você está experimentando alguma dessas manifestações e você não está vendo nada proveitoso em volta, eu posso te dizer que provavelmente isso é um espírito de engano. Porque toda manifestação sobrenatural o diabo copia. Aleluia. O diabo pode copiar um sonho, pode ou não pode? O diabo pode abrir sua visão, pode ou não pode? Abriu a de Jesus, para ele lá do pináculo ver todos os reinos. Amém? A Bíblia diz que ele abriu a visão de Jesus e mostrou a ele toda a autoridade sobre os reinos e disse, eu te darei toda essa autoridade se você se prostrar e me adorar. Então o diabo tem capacidade de manipular coisas do lado de fora. Do lado de fora. Você está entendendo? Do lado de fora ele pode te dar um sonho, do lado de fora ele pode te dar uma visão, do lado de fora ele pode soprar no seu ouvido. E não é soprar audivelmente no seu ouvido interior. E você escutar uma voz falando. Amém, irmão? Só tem um lugar onde o diabo não vai conseguir copiar em hipótese nenhuma em mim e você. O discernimento de espírito. Aqui dentro ele não pode entrar. Você está aqui comigo? É por isso que eu e você precisamos confiar muito mais em um discernimento do Espírito do que em uma visão aberta. Porque uma visão aberta pode ser um engano, mas um discernimento de Espírito jamais será engano. Porque aqui dentro de você habita o Espírito Santo e aqui Satanás não pode entrar para imitar nada. Você está comigo? Então, a gente louva a Deus por cada manifestação espiritual, por cada dom espiritual. A gente se alegra com profecia, se alegra com visão aberta, principalmente para aqueles que experimentam isso. Eu não experimento isso, não sou profeta. Isso não é comum na minha vida, nunca tive. Amém? Eu tive uma visão espiritual, mas aberta com os meus olhos naturais, eu nunca vi. Amém? E também não quero ver. Amém? Porque eu já sei que meu dom não opera nisso. Então eu não quero ver, porque se acontecer eu já sei que é falso.
Amém? Então, preste bem atenção. O profeta, ele vai fluir nesses dons, mas sempre vai fluir quando o Espírito quer. O dom não é full time. Aleluia. O dom, ele não é full time, ele não está operando o tempo todo, toda hora, o tempo todo, toda hora. A verdade é que você não tem nem estrutura para isso. Nem eu e nem você. Temos estrutura nem física, nem emocional para suportar uma carga do reino do Espírito o tempo todo no reino do Espírito. Quem que aguenta isso? Imagine. Cadê os casados? Estão aqui casados? Deixa eu olhar aqui a faixa etária que está aqui. Não vou falar não, amém. Vou ficar na minha aqui, é melhor. Então você está entendendo, dom espiritual. Está rindo de quê, Raquel? Cara pálida. Vou ver ali atrás, ali, é tudo adolescente. Tem infiltrados aí na área, né? Mas apenas você que é adulto, maduro, está entendendo o que eu estou falando, o dom não está operando o tempo todo. Se tivesse, você ia ter sérios problemas. Você que é profeta, amém? Imagine. Dá vontade de falar a língua coça, né? Então, esses dons eles são dados pelo Espírito. Então, o dom espiritual, que é a profecia, é dada pelo Espírito Santo para um fim proveitoso. E é dado pelo Espírito a quem Ele quer e quando Ele quer. O dom ministerial é diferente. O dom ministerial não é a profecia. Amém? A profecia, ela não é um dom ministerial. Você está entendendo? Ela é um dom espiritual. Mas o dom ministerial, que é o profeta, esse aí é dado por Deus, através de Jesus, é óbvio, a algumas pessoas específicas. Para quê? Para exercer um ofício de ministério. Então, eu sou pastor para um serviço ao corpo de Cristo. Eu sou profeta para um serviço ao corpo de Cristo. Eu não sou pastor para receber um título diante das outras pessoas. Eu não sou pastor para sentar na primeira fileira das cadeiras da igreja. O pastor, o ofício pastoral, como qualquer outro, é dado por Deus para um serviço ministerial. Aleluia. Um cristão, irmão, ele não tem chamado, mesmo um cristão, não tendo chamado nos 5 dons. Quem está aqui nesse ambiente e poderia, de maneira livre e espontânea, levantar sua mão? Pastor, eu não me enxergo em nenhum dos dons ministeriais, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Quem é que está aqui e poderia dizer, pastor, eu não me enxergo em nenhum desses dons? Faz um sinal com sua mão aí, se tiver alguém. Não tem não? Tá, a glória é todo mundo nos dons ministeriais aqui, coisa boa. Então eu não estou falando com você, mas imagine, você sabe que tem pessoas que não estão aqui, né? Porque a Bíblia diz, a uns foram chamados apóstolos, não disse todos, a outros, não disse todos, a outros, não disse todos, a outros e a outros. O que é que significa? Existem pessoas dentro da igreja que não são nem apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor e nem mestre. E isso não é demérito nenhum, porque é filho. Amém? E se é filho, o assunto está encerrado. Amém? Então, quando fala de pessoas que não estão operando nos 5 dons ministeriais, eu estou falando sobre pessoas que não estão chamadas, nem Deus tem expectativa em nenhum ofício de ministério. Mas Deus tem expectativa em outra coisa. E deixa eu te dizer, já que todos aqui têm chamado nos 5 dons ministeriais, tenha convicção disso. Tenha muita convicção disso. Porque se tem uma coisa ruim, é você calçar um sapato que não é seu. Amém? Se tem uma coisa que é ruim, é você calçar um sapato que não lhe pertence. E mais, eu vou te dar um outro conselho. Você sabia que você vai passar por um julgamento? Amém? Você sabia que a igreja vai passar por um julgamento? Nós passaremos por um julgamento. Não será um julgamento sobre os nossos pecados, porque esse julgamento já aconteceu há 2026 anos atrás. Amém? Tudo que diz respeito aos nossos pecados, isso já foi ao tribunal.
E já aconteceu. Há 2026 anos atrás, alguém respondeu um processo na justiça pelos meus e os seus pecados. Então, mas isso não anula que eu e você estaremos diante de Deus, porque isso anula a nossa condenação ao inferno. Jesus recebeu a culpa sobre ele e foi crucificado. A culpa que não era dele, era minha e sua. E isso crucificou na cruz. Então, o juízo da igreja, ou o tribunal de Cristo, que eu e você passaremos, porque é um tribunal, esse tribunal não será para falar sobre os nossos pecados, porque os nossos pecados, isso foi resolvido com Jesus na cruz. Diga assim, glória a Deus, porque eu e você não tínhamos condições de responder isso diante de Deus. Amém? Você pode devolver ao longo de sua vida 100 bilhões de dólares de dízimo, não ia resolver. Você poderia cantar 200 milhões de canções, isso não iria resolver. Você poderia distribuir 200 milhões de toneladas de cestas básicas para os pobres, não iria resolver. Amém? Se Jesus não tivesse resolvido isso na cruz, para mim e para você, por fileira, todo mundo para o inferno. Chama o pastor também para ele ir, aí vai lá, o pastor também entra lá, todo mundo para o inferno, se Jesus não tivesse ido naquela cruz por mim e por você. Crendo ou não crendo, amém? Iria parar no inferno. Esse era o meu destino e o seu. Glória a Deus que Jesus entrou na minha história e na sua. Mas isso não significa que não passaremos por um tribunal. E quando eu e você estivermos nesse tribunal, só há uma conta a ser prestada. E a conta é o que você fez com o que eu te chamei para fazer. O que você fez com o dom. Lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos, Jesus explica que quem recebeu 5 não prestou contas dos 2. Cada um prestou contas do que recebeu. Então Deus, irmão, Ele vai sentar comigo, com você, face a face. E haverá uma prestação de contas. E a prestação de contas será sobre o nosso chamado. Então se você está aqui e você está dizendo, eu opero nenhum desses 5 dons ministeriais, tenha muita convicção disso, para que você não diga, eu sou pastor, passe uma vida inteira pastoreando, ganhando vidas para Jesus, pregando o evangelho, mas Deus te chamou para ser um advogado. Um advogado crente, amém? Não é advogado do diabo, não. Advogado crente. Aí Deus te chama para você ser um advogado cristão. E você diz, não, eu sou pastor. E você está aqui, atrás de um púlpito, pregando. Aí no dia que você estiver na frente de Jesus para prestar contas, Jesus vai dizer, e aí, doutor... Estou brincando com o pastor Lucas aí. E aí, doutor Lucas, o que foi que você fez com o chamado que eu te dei? Doutor Lucas? Não, senhor, acho que o senhor está enganado. Eu sou o pastor Lucas, eu era pastor da Igreja Verbo da Vida. Eu não tomava conta dos adolescentes, eu não evangelizava. Eu não saía para as missões, eu não pregava na igreja. O senhor está esquecido? Procure direito aí no sistema. Eu sou Lucas, o pastor. Pode ser que seja um outro Lucas. Vai colar? Então, se você está aqui, irmão, o meu conselho para você, não estou dizendo que você não está operando nos 5 dons. Eu só estou dizendo que você tenha muita convicção disso, porque é sobre isso que você vai prestar contas quando você estiver diante do Senhor. Sobre o que Ele te capacitou para fazer, sobre o talento que Ele te deu para ser usado. Amém? Então, apesar de você ou alguém não estar operando nesses 5 dons ministeriais, uma pessoa dessa pode profetizar normalmente. Amém? Não é porque alguém não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, não é evangelista, não é mestre, que ele não vai profetizar. Lembre-se que a profecia, ela é um dom espiritual e não um dom ministerial. O dom ministerial é o profeta e não a profecia. Amém? Você está aqui comigo, está entendendo isso? Então, qualquer um de nós que estamos aqui podemos profetizar, desde que haja uma inspiração para isso. Desde que venha uma inspiração para você fazer isso. Então, é normal e comum qualquer filho profetizar. Amém, irmão? Então, por isso, não é bíblico, por exemplo, ou melhor, não seria, eu não diria não é bíblico, eu diria, eu acho que não é correto
E às vezes eu faço isso e eu penso que um monte de gente aqui também faz. Faz ou não faz? A gente diz assim, levante aí, irmão, profetize na vida do irmão. Quem já falou isso? Está errado. Amém, irmão? Isso está errado. Isso não é bíblico. Como é que eu digo assim? Eu queria que vocês aí dessa fileira, levante-se aí, vamos nos mover aqui, profetize sobre a vida desses irmãos aqui. Como é que eu posso pedir para você profetizar se a profecia ela é uma inspiração que vem de Deus? O correto é eu dizer assim, levante essa fileira aí, se levante aí e libere decretos, libere palavras proféticas, mas não profecia. Amém? Porque a profecia, ela é fruto de uma inspiração divina e não de um incentivo pastoral de qualquer ministro. Você está aqui comigo? Está entendendo? Então é até um vocabulário, é o jeito da gente falar, e a gente de vez em quando fala, profetiza aí, irmão, sobre a vida do outro. Como, irmão? Que ideia é essa? Profetize sobre a vida do outro. É a gente que diz agora, quando a profecia vem, ela é uma profecia programada, amém? Agora, pastor, eu posso profetizar. Se você quiser profetizar sobre a vida de alguém, profetize a palavra de Deus sobre ela. Mas não seria o correto dizer profetize. Seria libere palavras, decretos, declare palavras sobre ela, mas não profetize. Está cantando aqui. Irmão, profetize na vida do outro. Está errado. Porque a profecia, ela vem como fruto de uma inspiração, uma nota que Deus traz ao coração da pessoa e pede para a pessoa liberar. Amém? E existem coisas, por exemplo, irmão, a palavra da sabedoria. Nós vamos estudar aqui a palavra da sabedoria no terceiro episódio. A palavra da sabedoria ali não é a sabedoria para os negócios, não é a sabedoria que Tiago diz lá no capítulo 1. Olha, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos. Olha só, o texto está dizendo, ele dá a todos. Mas a palavra de sabedoria, o texto diz, ele dá a uns. Amém? Então, aquela sabedoria que está escrita em Tiago é uma sabedoria para lidar com os negócios dessa vida, sabedoria para lidar com inspirações divinas, é uma sabedoria do alto que abrange muitas outras coisas. Não é apenas a sabedoria ou a palavra de sabedoria. A palavra da sabedoria, ela é um fragmento apenas. E muitas vezes nós podemos, cadê os profetas que estão aqui? Cuidado para você não confundir uma palavra de sabedoria com profecia. Mas, pastor, por quê? Porque a palavra da sabedoria, ela é uma inspiração divina da parte de Deus. Ela é uma inspiração que vem liberando fragmentos de coisas do futuro. E ela pode ser confundida com uma profecia. Você quer ver eu dar um exemplo para você? Teve uma época que meu filho estava me pedindo uma bicicleta, eu peguei e dei a bicicleta. Aí quando eu chegava do trabalho, eu ficava sabendo que ele estava andando de bicicleta dentro do condomínio. Bem na entrada, passava pelo portão onde os carros entravam. Um belo dia, eu estava fazendo um estudo e eu estava orando, isso era quase 11 horas da noite, eu peguei e dormi sentado no sofá. E enquanto eu estava dormindo no sofá, eu tive uma visão, nem um sonho, amém? Não foi visão aberta, eu tive um sonho, naqueles momentos que eu estava ali cochilando, eu tive um sonho e eu vi um carro atropelando meu filho dentro do condomínio. Isso é uma palavra de sabedoria. Ou seja, preste bem atenção, isso ainda não tinha acontecido, amém? Estava para acontecer, mas não tinha acontecido, era algo ainda para o futuro. E Deus, irmão, naquele tempo ali que eu estava ali, meditando, orando em outras línguas, eu estava orando em outras línguas, o que eu nem sabia que eu estava orando, mas eu estava construindo um depósito dentro de mim, e bastou eu cair num sono, e Deus me revelou essa partícula do futuro. Você está aqui comigo? Então, preste bem atenção, como é do futuro, eu podia entender uma profecia. Amém? Mas não pode ser uma profecia uma coisa dessa. Eu vou profetizar que meu filho vai ser atropelado por um carro. Quando Deus mostra isso, eu preciso ter maturidade de dizer, isso aqui é uma palavra de sabedoria que Deus está me dando. E o que é que Deus está querendo que eu faça? Só cancele. Amém? Porque Deus não é fofoqueiro, ele não está fazendo, como é que diz, furo de reportagem. Se você está aqui, irmão, e você é filho de Deus, e Deus te mostra alguma coisa nesse sentido, irmão, eu queria que todo mundo
prestasse bem atenção agora, porque o Senhor falou algo e Deus me mostrou um acidente. Um dia desse teve um profeta que foi para frente de uma igreja e falou: esse ano Deus me mostrou que é o ano que vai ter mais velório nessa igreja. Eu não estou nem questionando se houve ou não houve essa visão para essa pessoa. Eu não estou nem questionando se houve ou se não houve. Amém? Mas eu estou dizendo para você, irmão, se Deus te mostrar uma catástrofe, Ele não está dizendo que a catástrofe vai acontecer. Ele está dizendo, o diabo está querendo fazer. E eu espero que você se levante e ore para que eu possa intervir e isso não acontecer. Biscoito. Deus não vai impedir nenhum acidente se Ele não encontrar nenhum intercessor aqui para orar sobre isso. Deus não vai impedir nenhuma catástrofe sem que Ele encontre um intercessor. Ele diz, eu não faço nada na terra sem antes estar em acordo com os meus profetas. Eu converso com os profetas, me resolvo com eles e faço o que eu tenho que fazer. Os anjos que iam destruir Sodoma e Gomorra, eles só foram lá depois que Abraão foi informado de tudo que ia acontecer. Você está aqui comigo? Ali era um juízo de Deus, ia acontecer, podia interceder, podia ter joelho ferido, vai acontecer e acabou a conversa. Você está aqui? Só que Deus não está matando ninguém. Pastor, Deus não está matando ninguém. Não, Deus não está matando ninguém, porque a morte é chamada de inimigo a ser vencido. Porque a Bíblia diz, não matarás. Aleluia. Biscoito, esse é pacote de biscoito. Como é que Deus está matando se um dos mandamentos dele é não matarás? Não, é porque ele é Deus. Então ele é o primeiro a observar o que ele mesmo estabeleceu. Como é que ele está matando se ele diz que homicida não entrará no reino dos céus? Ou seja, ele mesmo não vai entrar no reino dele. Como é que ele está matando se ele chama a morte de inimigo? Deus não anda de mãos dadas com o inimigo. Pastor, e a morte de fulano, de fulaninho, de fulaninho, e de ciclaninho, e daquele parente, e daquele pastor, e da mulher do pastor, e todo mundo que era tão crente, todo mundo orava, todo mundo servo de Deus, não estava matando, não estava roubando, não estava prostituindo, era do ciclo de oração. E essas mortes, pastor, um dia nós saberemos, mas agora não é da nossa conta. A única coisa que eu tenho para dizer para você é, Deus é inocente. Ele não tem a obrigação de revelar tudo para mim e para você. Ele não tem a obrigação de trazer todas as respostas para mim e para você. Ele é Deus, irmão. A única coisa que eu e você precisamos entender, Ele é um Deus de caráter. Ele disse, pede uva, não dá azeitona. Pede azeitona, não dá uva. Fonte de água doce, não dá água salgada. Ele não disse isso? A palavra diz, toda boa dádiva, coisa boa, toda boa dádiva, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é bom. Diga assim comigo, Deus é bom. Como é que a gente pode dizer que um câncer foi Deus que botou? Quem é pai aqui, levante a mão. Quem é pai ou mãe? Pai ou mãe, levante a mão. Está nos seus planos colocar um câncer no seu filho? Jesus disse, você que é mau, sabe dar boas coisas para o filho de vocês, imagine Deus. Imagine o Pai que está no céu. Não, pastor, Deus coloca algumas doenças, é porque Ele me quer no hospital, para evangelizar as pessoas que estão no hospital. Aí Ele me coloca doente lá. Teve um caso, você não tem noção, teve um caso que Deus me colocou doente e eu ganhei 200 pessoas que estavam lá crentes. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus colocou você doente para você evangelizar no hospital, no dia que Ele quiser que você evangelize no presídio, Ele vai fazer o quê? Bora ali, meu filho. Eu tenho um 38 para te dar e tu vai descarregar ali de uma pessoa e tu vai parar no presídio. Vai cumprir 38 anos de prisão. E assim você vai pregar no presídio para mim. Quem foi que disse que você precisa estar doente para ir no hospital evangelizar? Quem foi que disse que você tem que estar preso para você entrar num presídio para evangelizar? Eu e você não estamos evangelizando no hospital e no presídio porque não queremos.
biscoito grande, né? Quando Deus me botou no hospital, me botou no hospital para evangelizar. Tomara que ele nunca queira você do presídio. Né? Não, Cabral. Se para eu evangelizar no hospital, ele tem que me colocar doente, para evangelizar no presídio, ele tem que me fazer o quê? Presidiário? Existem coisas que não é questão de fé, não, é só questão de inteligência, irmão. Deus me quer completamente quebrado para eu poder pregar para os mendigos da rua. É isso mesmo? Não coloque condição no evangelismo que Deus não colocou. A única condição para você evangelizar está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Você já é nova criatura? Você é nova criatura? Todos aqueles que nasceram de novo, essa é nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E Deus os constituiu ministro de reconciliação. O ministério de reconciliação está associado a novo nascimento, e não à doença, e não à prisão. Aleluia. Coloque aí 1 Coríntios 14, 1, por favor. Vamos terminar, né? A gente continua na outra aula. Amém? Nós vamos pelo menos orar um pouco. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Diga dons espirituais. Você vai sair daqui craque. Você vai separar o que é dom espiritual de dom ministerial. Amém? Então, segui com amor e procurai. Paulo está mandando procurar. Deseje, busque, ele está dizendo. Os dons, com zelo, os dons espirituais. Mas ele ainda diz, mas principalmente que profetizes. Ele está dizendo, busque os dons espirituais, principalmente a profecia. Corra atrás disso, se esmere nisso. Olha o que ele está dizendo, irmão. Olha o que Paulo está falando. Bora, pessoal, vamos nos levantar. Busquem esse dom aí de profetizar, vão atrás disso. Mas ele está dizendo, são dons espirituais, não dons ministeriais. Ele não está dizendo busque ser profeta. Ele não está dizendo busque ser pastor. Ele não está dizendo busque ser apóstolo. Ele está dizendo busque dons que são do Espírito, porque ele está liberando aí. Agora, o mesmo Paulo que está estimulando uma igreja inteira a buscar a profecia, ele escreve em 1 Coríntios 12, 29. Bote ali, 1 Coríntios 12, 29. O mesmo Paulo que está dizendo, olha irmão, bora procurar a profecia. Olha aí. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Você está aqui, irmão? Olha, o Paulo que mandou todo mundo buscar a profecia, ele está dizendo, nem todo mundo é profeta. Você até pode buscar a profecia, mas isso não te torna profeta. Porque nem todos são profetas. Você está aqui comigo? Por que Paulo falou isso? Para todo mundo buscar o dom de profecia, mas depois ele está dizendo que nem todo mundo é profeta. Ele está dizendo porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é dom espiritual, outra coisa é um dom ministerial. Dom espiritual eu posso buscar. Dom ministerial eu não posso buscar, porque se Deus não me disse que eu sou pastor, nenhum curso vai fazer isso, nenhum óleo vai fazer isso, nenhuma tradição humana vai fazer isso. Porque se não houver a unção, vai faltar a expressão. Porque o dom se expressa. E eu não posso calçar um sapato que não é meu. Amém, irmão? Então o mesmo Paulo que estimula eles buscarem os dons da profecia, deixa claro que nem todo mundo é profeta. E eu vou terminar com esse exemplo, que está em Atos capítulo 21. Vocês aprenderam alguma coisa? Espero estar ajudando vocês que são profetas e vocês que não são também. Amém? Porque o princípio que opera para o profeta opera para qualquer outro dom. Amém? Então Atos 21:8. Eu queria muito que vocês acompanhassem aqui comigo. E preste bem atenção nos detalhes da Bíblia, irmão. A Bíblia é para ser observada, até uma vírgula da Bíblia, considere. Amém? Amém, irmão? Até uma vírgula que está no texto bíblico, considere, porque Jesus disse, ai de quem tirar uma vírgula. Então é importante a vírgula, sim ou não? Olha o que diz. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, diga assim comigo, o evangelista. Olha como ele está sendo identificado. Entramos na casa do evangelista. Não está identificado aí?
que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9. Tinha este 4 filhas donzelas, diga, que profetizavam. Diga assim, que profetizavam. E no versículo anterior está dizendo que a casa é de quem? De um evangelista. Entramos na casa de Filipe, o evangelista. Ele tem 4 filhas. Essas meninas profetizam. Versículo 10. Demoramos-nos ali alguns dias, desceu da Judéia, diga, um profeta. Não está dizendo que era alguém que profetizava, está dizendo desceu um profeta. Bota o versículo anterior aí. O que é que ele diz que as filhas de Filipe faz? Profetiza. São meninas que profetizam, elas estão profetizando. Elas estão fluindo no dom ministerial, no dom espiritual de profetizar. Que pode ser com qualquer crente. Quantas vezes você já viu pessoas pregando dizendo que essas mulheres eram profetas? A Bíblia não está dizendo que elas são profetas. Elas até poderiam até ter sido, mas eu não tenho versículo que diz que essas mulheres são profetas. Eu tenho versículo que diz que elas profetizavam. Mas Paulo disse que para a igreja que todo mundo pode fazer isso. Mas como o Espírito Santo, irmão, ele é perfeito e ele não falha, dentro do contexto tem um versículo anterior chamando uma pessoa de evangelista e tem chamando mulheres que profetizam. E tem depois um outro homem sendo chamado de profeta, aí chamado pelo ofício. Você está aqui comigo? Então, aqui nesses 3 versículos, bota o 10 aí, por favor, novamente. Demoramos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E o versículo 11, termino com ele. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém? Então você está percebendo aqui, alguém que é chamado de profeta, identificado, esse aqui é um profeta. E essa pessoa que é profeta, profetizando. Amém? Ele está profetizando. Você vê o outro lá que é o pai, chamado de evangelista. Aqui esses 2 versículos estão tratando sobre pessoas com dom ministerial, dom de ministério. O ministério quíntuplo descrito em Efésios 4:11. Mas no meio de um para o outro, fala, eles tinham filhas, donzelas, mulheres de Deus. Essas mulheres estavam ali profetizando. Mas o texto não está dando validação para que eu e você diga, essas mulheres aí eram profetisas. A Bíblia não chama ela de profetisa. Agora você percebe que se elas fossem, elas seriam chamadas de profetisa, porque se Filipe, o pai, foi chamado de evangelista, se Ágabo foi chamado de o profeta, por que elas também não seriam chamadas de profetisa, caso elas fossem? Você está percebendo que há uma diferença aqui clara? A diferença é exatamente essa. Filipe era o evangelista, ou seja, o dom ministerial. As filhas de Filipe profetizavam dons espirituais, se movendo. Ágabo era o profeta, um dom ministerial. Nós terminamos esse primeiro episódio com isso daqui, e o próximo episódio nós iremos falar sobre o que é necessário para uma pessoa ser um profeta. E lá nós vamos estudar sobre a palavra de sabedoria, sobre a palavra de conhecimento e principalmente e sobretudo ser chamado por Deus para isso. Porque aqui agora nós não vamos estar falando sobre os dons espirituais. Estaremos falando sobre o dom do ministério. E um dom de ministério só tem se Jesus deu. Se Jesus não deu, não adianta. Pode fazer o esforço que for. Se faltar a unção, não haverá expressão. Amém, querido? Se faltar a unção, não haverá expressão. Óleo na cabeça, certificado de formação teológica, certificado de conclusão do Rema, certificado de conclusão de escola de ministro, de escola de missões, não confere dom ministerial a ninguém. O Rema vai te ajudar a você descobrir esse dom. Amém? O Rema vai ajudar a descobrir se o seu caráter está bom ou pronto para esse dom. O Rema vai ajudar você a entender que se você tem o dom, a primeira coisa que você precisa fazer é ser servo. Porque o dom é para servir ao corpo de Cristo.
Amém? O dom não é para gerar uma patente para você ser aquele irmão que chega na igreja e todo mundo estende um tapete para você e todo mundo faz tudo para você. Amém, irmão? E eu e você precisamos, já que todos aqui têm dons ministeriais, porque todo mundo diz que tem, e eu e você precisamos entender isso logo de cara. O dom foi dado a você para servir ao corpo de Cristo. O pastor João Roberto estava falando e dizendo que Deus falou com ele: se eu te usar para ressuscitar um morto no culto de quinta, como é que você vai voltar para a igreja no culto de domingo? Sei lá, pausa para eu e você pensarmos. Se Deus te usasse hoje, se alguém entrasse aqui desesperado com uma menina terrivelmente doente e que está à beira da morte, e chegasse aqui, desse o último suspiro e morresse na frente de todo mundo, e Deus usasse você no dom da fé, e você colocasse a sua mão e desse uma ordem ao espírito da menina que voltasse ao corpo dela, hoje, quinta-feira, e ela ressuscitasse na frente de todo mundo, como você subiria essa escada domingo de manhã na escola bíblica dominical? Aleluia. Graça e paz, irmão. Boa noite, bom dia. Bom dia. Você soube o que aconteceu aí? Amém? É exatamente por isso que eu e você não estamos vendo os milagres como víamos na igreja primitiva, porque a igreja de hoje, ela não é menos poderosa do que a igreja de lá, porque o sangue e o nome que estava sobre a igreja de lá é o mesmo sangue e o mesmo nome que está na igreja de cá. Então, o que é que está acontecendo? Se o problema não está em Deus e não está, se o problema não está com a unção e não está, o problema está com aqueles que deveriam estar servindo. Mas eles estão mais interessados em que a rede social saiba o que aconteceu no meu culto. O cego viu, o aleijado andou. Só que hoje está assim, o cego andou e o aleijado viu. Amém? Amém? Mas graças a Deus por um tempo como esse, porque nós estamos aqui para edificar os nossos dons, os nossos chamados, porque uma vez Deus encontrando o chamado apto, a unção virá. E se a unção vier, haverá a expressão. Amém? Deus quer curar a todos. Amém, irmão? Deus não quer curar algumas pessoas. A Bíblia diz que quando trouxeram todos os doentes para Jesus, Ele curou a todos, sem perguntar de que igreja era, sem perguntar se tinha feito circuncisão, sem perguntar se já tinha feito a oferta. Tinha que fazer a oferta pelo pecado, a oferta por um monte de coisas. Jesus curava e depois dizia, vai lá fazer a oferta. Amém? Jesus curava e dizia, vai lá fazer a oferta. Jesus curou judeu, Jesus curou cirofenício, Jesus curou romano. Ele não perguntou qual era a religião para curar. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é contra a doença. Porque se ele não fosse contra a doença, ele não estaria curando os doentes. Ele estaria colocando mais doença ainda. Jesus não perguntava sobre a religião de ninguém para curar, porque a cura é para todos. Aquele homem se aproxima de Jesus e diz assim, cheio de lepra, se ajoelha, prostra diante dele, adora e diz para ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Poder eu sei que você tem, eu só não sei se você quer. Você está aqui comigo? Aquele homem prostrado diante de Jesus, ele diz assim, se você quiser, você pode me curar. Ele está dizendo para Jesus, poder eu sei que você tem, eu só não sei se você tem vontade de me curar. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse, eu quero. Agora, quem aqui sabe que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre? O Jesus que disse àquele homem, eu quero, não está dizendo para outro, eu não quero, porque ele não pode mudar. Você está aqui, irmão? O Jesus que disse para aquele homem, eu quero, Jesus estava dizendo, eu expresso a minha vontade sobre isso, eu quero. Como é que aquele que quis ontem não quer hoje? Aí ele estaria mudando. Amém? E você percebe que Jesus ele não cura o leproso antes de extrair a dúvida que ele tinha. Porque a dúvida é o pior inimigo para o milagre.
A dúvida é o pior inimigo para o milagre. A Bíblia diz para mim que ele estava prostrado e adorando, e mesmo adorando, a doença continuava lá. Mesmo adorando, a doença estava lá. Mas por que a doença estava lá? Porque permanecia uma coisa, a dúvida. Se você quiser, você pode. Eu sei que você tem poder para fazer, só não sei se você quer. Jesus disse, eu quero. Aquela palavra, a expressão eu quero em grego é eutelo, ou telo, eutelo. Essa expressão significa, eu tenho prazer em fazer isso. Eu nasci para fazer isso. Eu me alegro quando faço isso. Eu amo fazer isso. É o significado da palavra grega que está ali. Então Jesus está dizendo, todas as vezes que eu curo o enfermo, eu dou uma dançadinha, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é curar a enfermidade. O ministério dele se resume em um tripé. Ensinar, pregar e curar. O ministério de Jesus, ensinar, pregar e curar. Então eu espero que você no próximo episódio esteja aqui, que nós vamos falar sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, visão, êxtase e visão no reino espiritual. Amém? Para que a gente vá edificando o nosso dom, o nosso chamado, porque vamos entrar numa era de milagres aqui nessa igreja. Nós vamos entrar numa era de milagres nas igrejas de Feira de Santana, porque o evangelho não vai ser envergonhado nem em feira, nem em lugar nenhum dessa nação. Amém, querido? E o último avivamento está para acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você fica impressionado com a Rua Azusa, se você fica impressionado com o país de Gales, você vai ver o que será esse último avivamento. Porque nenhum dos outros preparou a volta de Jesus, mas esse vai. Esse vai. Imagine o que vai acontecer. E sabe qual é a notícia para você? Você está bem no meio desse furacão. Aleluia. Diga graças a Deus. Cadê os músicos? Foram embora? Não. Então, por favor, galerinha. Chegue mais aí. Você pode ficar de pé? Vamos. Para aquilo que normalmente se prevê de se fazer, até já passamos ali. Mas estamos dentro do tempo ali. Mas nós não vamos gastar todo ele, não. Aleluia. Quem aqui pode louvar ao Senhor com orações também, com súplicas, cânticos, salmos, canções? Você pode orar em outras línguas. Eu e você não precisamos de instrumentos para adorar o Senhor, precisamos. Glória a Deus por eles, glória a Deus pelos músicos. Mas a adoração desta aliança é uma adoração em espírito e em verdade. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Muito obrigado pelo ofício do profeta, Pai. Muito obrigado pelos profetas do Senhor desta geração. Obrigado pelos profetas que o Senhor tem levantado nesses últimos tempos, Pai. Nós estamos tão gratos por cada um deles. Oh, glória a Deus. Somos tão gratos, Senhor, pelos profetas. Quem é grato aí pelos profetas, irmão? Aleluia. Obrigado, Pai. Nós celebramos esse ofício. Celebramos esse dom no nosso meio, Pai. Sabemos que o Senhor levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabemos que eles têm a finalidade de cooperar com a edificação da igreja, com o crescimento. E nós precisamos, Pai, de cada um desses dons operando no nosso meio. Nós queremos honrar cada um desses dons, reconhecemos cada um deles. E obrigado por eles crescendo, avançando, se desenvolvendo no chamado que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Mas em especial oramos pelos profetas. Declaramos em nome de Jesus o favor do Senhor sobre eles. O Senhor suprindo as necessidades dos profetas, Pai. Suprindo as suas necessidades, sejam elas emocionais, físicas, espirituais, financeiras. Nós oramos por profetas com vidas tranquilas. Pai, nós repreendemos todo espírito de corrupção no meio dos profetas. Nós levantamos profetas maduros, que sabem se mover no dom, que sabem se relacionar com o dom que carregam. Eles não irão se prostituir. Eu não estou falando sobre a ótica carnal, eu estou falando prostituir o dom, prostituir a unção. Eles não vão negociar, Senhor. Não irão falar o que o Senhor não falou. Não irão criar profecias para agradar pessoas.
serão firmes na doutrina. Eu declaro sobre tudo, Pai, os profetas dessa igreja, profetas firmados na palavra, profetas que pregam a palavra, que ensinam a palavra. E quando o Senhor quiser, eles profetizam também. Mas eu chamo à existência uma geração de profetas, conhecedores de sua palavra e que sabem pregar a sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Profetas com olhos para ver e ouvidos para ouvir, com corações sensíveis. Pai, que a marca do profeta nessa geração seja sobretudo o amor. Profetas que amam, profetas cheios de amor. Chega dessa história de que profetas são brabos, de que profetas são nervosos. Profetas são filhos de Deus, e o fruto do Espírito também habita nos profetas. Por isso os profetas são calmos e tranquilos. Os profetas são firmes na doutrina e na palavra, mas amorosos nos relacionamentos, cheios de compaixão pela vida dos outros. Profetas que estão dispostos a levantar as pessoas e não abater as pessoas. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, profetas aqui nesse lugar, sim, cheio das marcas do Espírito. Não é profetas cheios de currículos de profecias, mas profetas cheios da marca do Espírito, carregados de amor, carregados de compaixão, sábios, equilibrados, dóceis. Aleluia. Sinto fluir teu rio. Obrigado, Pai. De vida. Sinto fluir teu rio de vida. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Aleluia. Pode ficar aí nessa melodia, baixinho. Deixa eu fazer uma pergunta rápida e breve aqui. Tem alguém que entrou aqui nesse lugar, querido, e em algum momento da sua vida você não se recorda de ter feito uma aliança com o Senhor? Pastor, o que é isso, uma aliança com o Senhor? O que significa isso? Significa, se você está aqui, você nunca fez uma oração reconhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e você gostaria de fazer essa oração hoje, dizendo para o Senhor que você o reconhece como Senhor da sua vida. Ou se você está aqui e até você já fez essa oração, mas por algum motivo você se vê desconectado do corpo de Cristo, não se vê servindo como você gostaria de servir. Talvez algumas portas se fecharam para você e você retrocedeu, recuou, e hoje você se identifica assim: pastor, eu amo ao Senhor, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, mas eu me sinto desconectado do corpo de Cristo. Eu gostaria de refazer a minha aliança com o Senhor. Tem alguém aqui que se encaixa em uma dessas condições?
seja para a oração de confissão do nome de Jesus, seja para uma reconciliação com o corpo de Cristo. Se você está aqui e você gostaria de fazer isso, eu queria dar a você essa oportunidade a você. Amém? Não volte para casa se você está assim nessas condições. Você está aqui, levante sua mão, eu quero orar por você e com você. Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero voltar aos caminhos do Senhor, eu quero retornar e voltar a fazer e viver o que Deus me chamou para fazer. Eu quero fazer isso, quero fazer um pacto com o Senhor, de seguir em frente, não retroceder. Tem alguém aqui nessas condições? Queria só te reconhecer se você está aqui nessas condições. Não? Você todos aqui conscientes de sua posição em Deus? Aleluia. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você disse que você tem chamado nos dons. Se você está aqui nessa noite, irmão, e você é profeta, e se por acaso ao longo dessa explanação que foi dita aqui, se Deus falou alguma coisa ao seu coração sobre uma determinada pessoa, e você gostaria de levar uma palavra a essa pessoa, eu quero te dar liberdade de você fazer isso. Amém? Só queria que antes você me comunicasse, ou a Vanessa aqui, ó, que Deus falou comigo é para aquela pessoa, é isso, isso e isso, que você vai ter a nossa liberdade para fazer debaixo de uma autorização nossa, e aí nós assumimos. Amém? Tem alguém aqui nessas condições? Pastor, eu tive uma visão, tive uma impressão no meu espírito sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, eu queria falar isso para ele, que veio ao meu coração. Tem alguém aqui nesse sentido? Eu também posso até melhorar para você. Se você realmente teve alguma impressão dessa, eu posso dizer para você algo que seria assunto de uma outra aula, mas eu posso dizer aqui desde já, nem sempre precisa ser público isso. Amém? Nem sempre precisa ser público. Deus pode falar algo para você e você pode guardar e procurar a pessoa sem câmera filmando, sem ninguém tirando selfie, sem ninguém fazendo foto para Instagram, e você simplesmente buscar essa pessoa no particular, você e ela, e dizer para ela assim: vou te ensinar a profetizar. Amém, profeta? Vou te ensinar a profetizar. Olha só, imagine que Deus falou alguma coisa para mim sobre Dalto. Está aqui o irmão Dalto aqui na frente. Eu posso esperar um momento que eu esteja sozinho com Dalto, e eu posso chegar para Dalto. Olha que profecia maravilhosa. Olha só, Dalto, subiu uma nota no meu coração. Eu nem estou dizendo para você que é Deus. Subiu no meu coração. Eu não sei se faz sentido para você o que eu vou dizer para você, mas eu percebi isso e isso. Olha, Dalto, se isso não confirma nada no seu coração, pode jogar fora. Porque eu estou dizendo para você que subiu do meu coração, mas eu não sei se foi Deus falando ou não. Eu apenas estou dizendo para você. E se fizer sentido para você, você recebe. Se não, pode jogar fora. Pronto. Que coisa linda, não é? Sabe, irmão, para o irmão testificar que é algo de Deus, você não precisa dizer assim diz o Senhor. Porque se for do Senhor, a pessoa vai saber. Amém? Nessa aliança, Deus não usa profeta para mandar recado para os filhos dele. Deus fala direto com os filhos. Amém? E ele pode usar um profeta para levar uma palavra. E essa palavra vai trazer só uma confirmação de algo que Deus primeiramente já falou com o próprio filho. Você está aqui comigo, irmão? Aleluia. Então, se você teve alguma nota, alguma impressão no seu espírito, pode procurar a pessoa no privado. Se quiser compartilhar conosco antes, nós como anjos da igreja, vai ser segurança para você. Amém? Você nos procurar para falar: pastor, eu tive uma impressão assim, o senhor me autoriza a falar? Posso falar? Amém? Está aqui comigo? Mas se você quiser falar sem falar comigo, também você pode. Agora, se quiser nos comunicar, vai ser segurança para você. Amém? Diga assim: glória a Deus. Nós temos um vídeo. Sente aí um pouquinho, nós vamos passar um vídeo para você. E assim que terminar o vídeo, o nosso amado e líder de